Aleluia! Você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor. Grande és tu, Senhor. Aleluia! Pode acender as luzes, por favor. Pegue a sua Bíblia comigo. Hoje nós iremos finalizar a série de mensagens na carta de Paulo aos Filipenses. Ministramos 6 mensagens gloriosas que o Senhor nos concedeu para entendermos verdadeiramente aquilo que o autor queria passar para aquela amada igreja, da qual Paulo inicia dizendo que ele tinha uma extrema felicidade sobre a igreja de Filipenses. E da mesma forma que Paulo começa essa carta, e Filipenses é uma carta conhecida como a carta da alegria. E Filipenses, ela começa falando de alegria e também termina falando de alegria. Mas eu quero trazer hoje um ponto crucial para a nossa vida, onde eu e você venhamos entender verdadeiramente aquilo que Paulo está dizendo. Pegue sua Bíblia comigo. Pegue sua Bíblia comigo, Filipenses capítulo 4. André, pode fechar todos os canais aqui, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler na NTLH, tá? Nova linguagem de hoje. Para o melhor entendimento, se você não tem NTLH, olha aqui para o telão que você vai entender melhor. Vamos lá? Meus queridos irmãos, sinto muita saudade de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continue todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Evódia e Sintique, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas juntos com Clemente e todos os outros meus companheiros trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão escritos no livro da vida que pertence a Deus. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e que merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Na minha vida, em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente, feliz em todo lugar, todo e em qualquer lugar, ou em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Ou, na versão que você tem, vai dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. Coloque a mão no seu coração e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida do apóstolo Paulo, nosso amigo, Senhor. Muito obrigado por esta palavra, Senhor. Muito obrigado pela Bíblia, Deus, que é a voz do Senhor para nós, Pai.
Muito obrigado, Deus, por termos oportunidade de mais uma vez ouvir a Tua palavra. Paizinho, em nome de Jesus, manifesta com o Teu poder sobre nós. Faça o Teu querer. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade de operar em cada coração, em cada mente. Pai, que o Teu amor seja manifesto em nome de Jesus. Posso te pedir um presente? Posso te pedir um presente? Me dê tua atenção. Não se preocupe com a tua casa. Não se preocupe com o amanhã. Não se preocupe com o que você vai fazer depois. Só pertence a Deus. Se preocupe com esse momento. Não fique nas redes sociais. Não fique com o seu pensamento alheio. Porque é isso que Satanás quer. Ele quer roubar a palavra do seu coração. Mas eu tenho certeza que nós vamos sair daqui hoje transformados para a glória do Senhor. Pode se assentar no seu lugar. Amados, eu quero terminar essa palavra trazendo sobre nós uma verdade do mundo que nos assola. E eu quero trazer o título dessa mensagem usando a palavra de Cristo Jesus. Por que andais ansioso? Amados, nós vivemos numa geração tão acelerada. Nós vivemos debaixo de uma geração, e talvez essa, a nossa geração, é a geração mais ansiosa que já se teve. Nunca se venderam tantos remédios ansiolíticos. Nunca se venderam tantas consultas psiquiátricas. Nunca se formaram tantos psicólogos, e mesmo assim, o mundo está indo de mal a pior. Cada dia você encontra mais um doido pelo caminho, além de mim e de você. Todos os dias, pessoas procuram e enchem hospitais para lidar com doenças psicossomáticas. Talvez nós temos hoje, na era da informação, a era que nós estamos conectados de todas as formas. Nós temos hoje, talvez, a maior desconexão de indivíduos que já existiu na face da terra. Amados, eu estive essa semana buscando uma encomenda no correio. E enquanto eu estava na fila, eu parei para prestar atenção. Nós devíamos estar em umas 20 pessoas na fila. E eu parei, encostei e eu falei assim: meu Deus, como seria essa cena há 15 anos atrás? Há 20 anos atrás, como seria esta cena? Porque todos estavam de cabeça baixa, com a cara em alguma rede social. As pessoas estavam ali na fila, mas não estavam conectadas. Pessoas que passaram pela vida delas e ninguém falou nada. Nós nunca tivemos tantas conexões. Internet é a melhor do mundo. 5G, carros conectados, carros que não se desconectam mais. Agora nós temos aí, né, essa nova tecnologia, né? Então, mas o que isso está proporcionando? O bom? Não. Nós estamos tornando uma geração estressada, estamos tornando os nossos filhos filhos já que dependentes quimicamente das redes sociais. E com isso, nós não estamos percebendo que nós estamos perdendo a conexão um com os outros. Nós temos mais acesso, nós temos mais informação, mais tecnologia, mais entretenimento, e mesmo assim, as pessoas continuam vazias e emocionalmente cansadas. Ansiedade, que antigamente era uma palavra que quase não se conhecia. Depressão, era difícil você encontrar alguém que tivesse isso. Hoje, é difícil você encontrar alguém que não tenha essas doenças psicossomáticas. Mas ainda assim, e nós vemos que isso se tornou uma epidemia silenciosa. Pessoas que estão dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, mas não estão nas mesmas conexões. Milhões de amigos nas redes sociais,
mas às vezes não tem um para conversar e desabafar no momento de angústia. Tem gente sorrindo por fora, mas desmoronando por dentro. Essa é a realidade. E o que é mais impressionante é que uma das maiores mensagens sobre a paz foi escrita por um homem que estava preso. E se alguém tinha know-how para poder falar de ansiedade, de tristeza, de dor no coração, se alguém que tinha razões suficientes para viver preocupado, esse alguém era Paulo. Olha o nível da carta que Paulo diz. Paulo começa falando sobre tristeza, aí ele traz o nome de duas mulheres, Evódia e Sintique. Essas mulheres, nós não sabemos qual é o problema, mas havia um problema interno na igreja. Paulo, estando preso, ele manda uma carta dizendo: olha, Evódia e Sintique, vivam bem umas com as outras. Procure a paz. Procure caminhar bem, porque vocês são irmãs da fé. O nome de vocês está escrito no livro da vida. O Senhor escreveu. Paulo, mesmo estando preso, prestes, logo à frente, seria decapitado pela honra ao Evangelho. Mas Paulo está preocupado com a igreja. Paulo estava preocupado porque em Roma alguns pregavam o Evangelho por inveja e competição. E ainda existia logo mais à frente, como eu disse, a sua decapitação. Humanamente falando, Paulo, ele tinha todas as desculpas para perder a paz. Mas o que é que nós vemos? Ao invés disso, de afundar-se na ansiedade, Paulo escreve para mim e para você sobre descanso, sobre paz. Porque a paz de Deus, ela não nasce na ausência de problemas. Não é ter paz quando não se tem problema. Pelo contrário, ela nasce na presença de Deus, quando nós estamos firmados na presença do Senhor. Essa paz, ela surge até mesmo em momentos de caos. Nos maiores momentos de tribulação, quando uma pessoa está com o seu coração centrado em Deus, você olha para ela, o mundo está desabando e ela está em paz. Por quê? Porque ela sabe que o Senhor de toda a bênção guardará o tesouro dela até o dia final. Não tem problema. Está passando por tribulação, não tem problema, está passando por um momento de angústia, porque ela sabe que no final o Senhor trará a bênção sobre ela. O que muitas vezes nos traz a tribulação, ou a angústia, ou a ansiedade, não é a ausência de paz. Tem muitas pessoas ricas, tem muitas pessoas abastadas, tem muitas pessoas que não têm problemas, e mesmo assim vive uma vida estressada, vive uma vida preocupada, ansiosa. E muitas vezes você vê uma pessoa que não tem nada, uma pessoa que não tem bens, que não tem nada, e você olha para ela, você vê Deus através da vida dela. Por quê? Porque aquela pessoa colocou a sua vida no altar de Deus e deixou que o Senhor conduzisse sua história. Olhe comigo, Mateus 6, versículo 25. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vocês também, Jesus está dizendo, vocês também poderiam olhar para as aves do céu, para os lírios dos campos. Eles não semeiam, não ajuntam em celeiros. Mesmo assim, nem Salomão, no resplendor da sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Amados, Jesus está nos ensinando sobre aguardar o coração. Jesus está nos ensinando sobre colocar o nosso coração em Deus, esperando no Senhor.
esperando a bênção que provém do Senhor. Ansiedade é tentar carregar um amanhã que ainda está nas mãos de Deus. E eu costumo dizer que ansiedade é excesso de futuro, quando a depressão é excesso de passado. Uma pessoa que está ansiosa, uma pessoa que está vivendo uma ansiedade, ela não está preocupada com aquilo que já passou, mas ela está preocupada com aquilo que ainda nem veio. Ela está preocupada com um amanhã que ela nem sabe se vai vir. Ela está preocupada com um amanhã que não pertence a mim, não pertence a você. Ela está preocupada com um amanhã que só pertence a Deus. E a palavra ansiedade de Filipenses 4:6 que nós lemos, por que andais ansiosos? A palavra grega usada para esta ansiedade carrega a ideia de alguém que está dividido internamente. Alguém que está dividido nas suas emoções. É como se a mente estivesse sendo puxada em direções opostas. As esperanças puxam para o lado, a fé puxa para um lado, os medos puxam para outros. E o coração vai ficando dividido no meio dessa batalha. Ansiedade é isso. É uma mente esmagada, é uma alma esmagada, é o medo de amanhã, é a incapacidade de controlar o futuro. E isso tudo vai nos trazendo um problema tanto emocional, vai afetando o nosso corpo, os nossos pensamentos, afetam até mesmo a nossa espiritualidade. Viver uma vida ansiosa é como se nós disséssemos a Deus: Deus, o Senhor não sabe nada. O Senhor não conhece nada. O Senhor não tem poder nenhum. O Senhor não tem poder e por isso eu vou ficar preocupado. Imagina o teu filho chegar para você, teu filho pequeno chegar para você desesperado, começar a chorar no teu pé. Você perguntar: o que foi, menino? O que está acontecendo? E aquele menino desesperadamente chorando nos seus pés. E ele olha para você e fala assim: pai, eu estou preocupado se amanhã eu vou ter leite para beber. Você já tentou perceber uma coisa dessa? Seu filho já fez isso com você? Agora você imagina como é que as nossas preocupações, como que chega diante de Deus a nossa ansiedade. Como é que as nossas preocupações chegam diante de Deus? Muitas vezes nós estamos choramingando diante de Deus, preocupados com Deus, com aquilo que não pertence a nós. E isso tem roubado o nosso sono, tem paralisado as nossas decisões, enfraquecido a nossa fé, sufocando a nossa paz. E Paulo traz algo profundo aqui para nós. E você sabe o que é interessante? Não adianta mandar alguém parar de se preocupar. Você já tentou fazer isso? É preciso, é necessário que venhamos mostrar a essa pessoa, ou se é você que está vivendo uma vida assim, você precisa entender alguns conselhos que Paulo traz para vencer a ansiedade. Paulo está dizendo: olha, sejam felizes, alegrai-vos. E ele diz: mais uma vez eu digo, alegrai-vos. A alegria, ela não pode ser uma opção na nossa vida. A alegria não pode ser uma coisa, uma aqui e outra lá no final de semana. Não, a alegria precisa ser constante na nossa vida. A alegria não é aquela alegria verdadeira que nós temos em Deus, mas muitas vezes nós temos uma alegria que flui das coisas que nós temos. E muitas vezes essa alegria, ela some junto também com essas coisas. São alegrias passageiras. Mas Jesus, sabendo disso, ele disse: olha, eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz. E eu não vos dou a paz que o mundo dá. Jesus está dizendo: o mundo tem uma paz. O mundo tem uma paz que não é a minha. Mas o mundo te dá uma paz que é vinculado àquilo que você tem, que é vinculado ao que você pode, é vinculado ao seu status, é vinculado à sua conta bancária. É isso que o mundo te oferece. Mas se arrancar tudo isso, a paz também se esvai. Mas Jesus está dizendo: eu tenho uma paz que não depende de circunstâncias. Eu tenho uma paz que não depende daquilo que você tem. Eu tenho uma paz que transcende todo entendimento. Eu tenho uma paz
que vai a fundo, mesmo num turbilhão de problemas. Se você conseguir ver Deus na sua vida, que Ele está com você, Ele disse a nós: todos os dias das vossas vidas eu estarei convosco. Se você conseguir descobrir Deus no meio desse caos todo, eu tenho certeza que a paz do Senhor vai reinar no seu coração. E Paulo traz alguns conselhos para nós vencermos a ansiedade. Paulo nos traz alguns conselhos para que nós venhamos colocar o nosso coração nele. O primeiro conselho que Paulo traz, pega comigo, lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Paulo está dizendo: não andeis ansiosos, não se preocupem com nada, mas em todas as coisas, em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois estão unidos com Cristo Jesus. O primeiro conselho que Paulo nos mostra para vencer uma vida ansiosa é orar corretamente. É trazer uma oração que agrada o coração de Deus. Paulo está dizendo: não andeis ansiosos, não se preocupem, não coloque a sua força nisso. Paulo ignora a ansiedade e ele mostra o caminho para vencê-la. Paulo, ele diz: olha, existe uma ansiedade que quer te vencer, mas existe uma fórmula de você vencer essa preocupação. E como é essa forma? O primeiro remédio espiritual é a oração. O primeiro remédio para vencer a ansiedade é a oração, amados. E como é bom num dia de luta, quando você está ali fadigado por dentro, muitas vezes você não sabe nem o porquê que você está sentindo aquilo. Eu não sei se é só eu que tenho isso, e muitas vezes eu estou ali fadigado, não sei de onde está acontecendo. Eu vou para o meu quarto, fecho a minha porta e eu começo a buscar ao Senhor, dizendo: Deus, acalma o meu coração, acalma a minha alma, acalma o meu entendimento, me traga verdade, me traga luz sobre o que está acontecendo. Amados, e é natural a paz do Senhor adentrar ao coração, trazendo paz, trazendo tranquilidade na nossa alma. O primeiro remédio espiritual é a oração. E Paulo vem nos trazer de algumas formas, porque ele nos mostra que é uma oração completa, que causa um efeito. Ela é composta de 3 elementos. A primeira é a oração com a comunhão. Aqui Paulo fala sobre um relacionamento. A ansiedade aumenta quando nós nos afastamos da presença de Deus. Paulo está dizendo: olha, vocês precisam ter comunhão com o Senhor. Está levantando algo para a nossa vida, porque longe de Deus, o nosso medo cresce, os nossos pensamentos se confundem, a nossa alma, ela perde a estabilidade da vida. Nós precisamos estar perto do Senhor. E oração não é só elevar uma lista de pedidos ao Senhor. Oração não é isso. Oração não é levar uma lista de petições ao Senhor. Não é pegar uma agenda e começar a formar uma série de pedidos e dizer: Deus, aqui ó, é isso aqui ó, toma aí. Não, oração verdadeira é uma oração que vem junto com uma comunhão com o Senhor. No dia a dia com o Senhor. É permanecer no Pai. É permanecer junto. Há batalhas, amados, que elas não conseguem ser vencidas pela força. Tem batalhas que nós não vamos vencer por aquilo que nós sabemos, pela nossa perspicácia, pela nossa força. Tem batalhas que nós vamos vencer na presença do Senhor. Tem batalhas que nós não vamos precisar nem lutar, porque o Senhor entrará com ação sobre a nossa vida. Tem batalhas que nós não vamos nem precisar combater, porque o Senhor, Ele se coloca de pé. Também o segundo elemento de uma oração verdadeira é de súplica, de redenção ao Senhor, de rendição a Ele. Súplica é clamor sincero. É entrar na presença de Deus não como alguém que tem para oferecer ou alguém para dar,
mas é se render aos braços do Senhor, a força e o poder do Senhor que é maior do que tudo. É quando a alma para de fingir. É quando o nosso ser para de dizer que somos, para entrar na presença daquele que é. Aleluia. O Todo-Poderoso. É quando nós conseguimos nos derramar na presença do Senhor. É quando nós conseguimos dispor, tirando as máscaras, tirando os muros que nós tentamos apresentar ao Senhor. É quando verdadeiramente nós entramos na presença de Deus, dizemos: Senhor, é isso aqui que eu sou. É isso aqui que eu tenho. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu poder, eu preciso do teu amor sobre mim. Existe cura quando nós paramos de esconder nossas guerras interiores. Deus cura quando nós entregamos a Ele a verdade de quem nós somos. Deus cura o nosso coração ansioso, quando verdadeiramente nós nos apresentamos diante de Deus com aquilo que nós somos. E por terceiro, o terceiro elemento que Paulo nos diz para uma oração sincera é com ações de graça. Ações de graça é ter um coração grato ao Senhor. É ter um coração que é grato a Deus, não por aquilo que Ele pode me dar, mas sim por aquilo que Ele já me deu. E o que Deus nos deu, nenhum valor, dinheiro no mundo pode pagar. Paulo está dizendo: olha, meninas, aquela Evode Sintique, irmãs, vocês têm o maior, vocês têm que viver unidas. Por quê? Porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Amados, nós temos o melhor, o maior preço já foi pago por mim e por você. Não tem nada maior que Deus possa nos dar do que Ele já nos deu. Ele enviou o seu Filho amado para se entregar por mim e por você. Nós éramos os pecadores, nós tínhamos os pecados, o inferno era preparado para nós, mas o seu Filho veio, padeceu, se entregou naquela cruz, morreu, verteu sangue por mim e por você, para nos lavar de todo pecado, para que nós pudéssemos ter comunhão com o Senhor. Aleluia! Não existe outro preço a ser pago, tudo já foi pago por mim e por você. Talvez o maior prazer, a maior alegria que nós deveríamos ter, é quando um momento de angústia viesse contra nós, nós olharmos para esses problemas e dizer assim: eu não sei por que você está vindo, mas eu quero te dizer algo, o meu nome está escrito no livro da vida. E isso não tem preço. Aleluia. Querer conquistar tudo aqui nessa terra e perder aquele nome, de estar com o nome escrito no livro da vida, é não ter nada. Esse mundo vai passar, esse mundo vai ficar, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor vai vir buscar a sua noiva, os seus filhos, os seus amados, para morar com Ele na mansão celestial. Aleluia! Gratidão ao Senhor é quando nós mudamos o foco, tiramos a preocupação ou a petição para Deus e colocamos já também a gratidão ao Senhor e começamos a louvar ao Senhor e agradecer a Deus por aquilo que Ele já nos deu. Amados irmãos, a ansiedade sempre vai te levar para olhar por aquilo que te falta. Vou falar de novo para você entender. A ansiedade, a sua preocupação, sempre vai te levar a olhar para aquilo que te falta. Mas a gratidão sempre vai te levar a olhar para aquilo que Deus já fez. Isso é ter uma vida grata. E Paulo nos apresenta, no versículo 7, o resultado dessa oração. Ele vem nos apresentar o que é que vai acontecer quando nós colocarmos uma oração verdadeira diante do Senhor. Paulo vem dizendo no versículo 7, e a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. Guardar a mente é guardar a nossa alma. Alma é isso. Alma no original é psique. É daí que a alma, é da alma que nasce todos os psíquicos da vida.
Alma é isso, é psique, é mente, é aquilo que nós somos. E Paulo está dizendo, olha, se a oração de vocês estiverem no lugar certo, se o olhar de vocês estiver para o lugar certo, o Deus da paz guardará o vosso coração, mas guardará também a vossa mente, para não andar ansioso. Sabe, amados, Paulo está dizendo aqui que a paz de Deus se posiciona como um exército. A paz do Senhor é como um exército que protege a nossa mente. A mente do crente é protegida quando nós oramos ao Senhor. Nós somos firmados no Senhor. Por que isso é imprescindível para nós? Porque talvez, amados, a luta continue. Talvez os problemas permaneçam. Talvez a tempestade ainda continuará. Mas agora, você não depende mais das coisas exteriores. Agora você não depende mais das situações. Você não depende mais daquela outra pessoa, ou de alguém falar alguma coisa para você, ou fazer alguma coisa para você. Agora, a paz está dentro de você. A paz de Deus adentrou o teu coração. E isso muda tudo. E eu quero te dizer algo nessa noite, presta atenção aqui. Quem entrega o controle a Deus, descobre que a paz vale mais do que todas as respostas. Vou dizer de novo. Quem entrega o controle da vida a Deus, aprenderá, descobrirá que a paz vale mais do que todas as respostas. Meu irmão tem um ditado que diz assim: prejuízo pouco é bobagem, mais vale a minha paz do que o lucro no meu bolso. Sabe, amados, isso é uma verdade. Muitas vezes nós trocamos a nossa paz por um momento de angústia. Nós trocamos a nossa paz por uma ofensa. Nós trocamos a nossa paz e muitas vezes nós aceitamos o lixo que alguém quer jogar sobre nós. Você sabia que muitas pessoas estão carregadas de lixo? Você sabia disso? Você sabia que muitas pessoas estão carregadas de lixo? É como um caminhão de lixo, procurando aonde pode jogar. E muitas vezes essas pessoas chegam perto de nós, cheias de lixos emocionais, traumas, feridas. E essas pessoas querem derramar em algum lugar, e às vezes numa palavra, ou numa ação, essas pessoas começam a derramar sobre nós e nós paramos como um tambor aberto, recebendo o lixo que não é nosso. Quando você chegar perto de uma pessoa assim, não brigue, não discuta. Salomão disse em Provérbios: não discuta com um tolo, porque se alguém passar na rua, não saberá quem é o tolo. Então não discuta. Se alguém estiver brigando, no momento de ansiosidade, ore, sai de perto, acalme. Não pegue o lixo que não é teu. Pegue a paz de Deus que já está sobre você, orando, adorando o nome do Senhor. Também Paulo nos mostra que nós devemos pensar corretamente. Olha o versículo 8. Paulo vem dizer: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e que merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, correto, puro, agradável e decente. Põe em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como nas minhas ações. E o Deus que nos dá paz estará com vocês. Paulo está dizendo, a paz aqui não depende apenas do que acontece ao redor, mas também do que alimenta a sua mente. Paulo está dizendo, você tem algo a pensar. Não fique pensando naquilo que rouba a tua paz. Não tem quando você se pega pensando naquilo que você nem pode mudar. Você já pegou assim? Como é que vai ser amanhã? Como é que vai acontecer amanhã? E se amanhã? E se? E se? Você não sabe se o sim vai chegar. E outra, se chegar, eu tenho uma verdade para te contar. No momento que chegar os problemas da tua vida, se verdadeiramente você colocou
a sua vida no altar do Senhor, eu quero te dizer algo. Quando chegar os momentos de angústia, você não estará sozinho, mas o Deus da paz estará com você te guardando. Aleluia! Quando nós colocamos o nosso pensamento no Senhor, nós começamos a doutrinar os nossos pensamentos. Amados, nós podemos pensar nisso. Um escritor disse um dia: eu não posso impedir que os passarinhos sobrevoem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedi-los de fazer ninho sobre ela. Sabe, amados, talvez você não vá conseguir deter os pensamentos chegarem à sua mente, mas você pode controlar e dizer: sai de perto de mim, maldito. Pense naquilo que é bom. Quando vir um mal sobre você, quando vir um pensamento ruim, quando vir um pensamento que vai te levar para um momento que vai proporcionar algo ruins para você, doutrina o seu pensamento a pensar naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que é poderoso. Sabe, amados, eu tenho um filtro, eu já dei esse filtro para algumas pessoas aqui na igreja. E se você quiser, eu quero te dar um presente nessa noite. Quem quer um presente? Quem quer um presente? Quem já pegou esse presente, guarda e coloca mais um lá. Eu tenho um filtro que caminha comigo todos os dias. E o filtro que eu tenho na minha vida, sabe qual é? No nome de Jesus. O filtro que eu tenho na minha vida, o filtro de bênção para mim, é no nome de Jesus. Quando vem alguma coisa na minha vida, eu pergunto: eu posso isso no nome de Jesus? Eu posso fazer o mal a alguém no nome de Jesus? Posso ou não? Eu posso fazer alguma coisa com a minha vida no nome de Jesus? Não, mas eu posso pensar no que é bom em nome de Jesus? Eu posso abençoar uma pessoa no nome de Jesus? Eu posso orar no nome de Jesus? Então aquilo que eu posso fazer no nome de Jesus, eu farei. Naquilo que eu posso pensar no nome de Jesus, eu pensarei. E Paulo está dizendo: quando você começar a colocar o seu pensamento no lugar certo, os seus pensamentos naquilo que é bom, puro, amável, agradável, você vai ver que Deus, Ele vai proteger a sua mente. Ele vai proteger o teu coração e vai te levar para aquilo que é certo. Foi isso que Paulo nos ensinou. Foi isso que Paulo trouxe a nós, nessa carta. Ele está dizendo: olha, você pode sim encher a sua mente de lixo. Você pode viver uma vida ansiosa. Você pode viver uma vida preocupada. Você pode viver uma vida nesse pouco tempo que nós temos na terra. Você pode procurar aqui viver uma vida estressada. Mas Paulo está dizendo: mas existe uma fórmula. E essa fórmula é descansar no Senhor. Essa fórmula é colocar o seu coração, a sua ansiedade, as suas preocupações, as suas limitações, os seus medos. Você pode pegar isso e dizer: Senhor, esse sou eu, mas eu não quero mais ser. A partir de hoje, eu quero ser uma pessoa diferente. A partir de hoje, eu quero ser uma pessoa que te adora. Uma pessoa que tem um coração voltado para o Senhor. E com isso, amados, eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero te dizer nessa noite que você possa entender esses conselhos de Paulo. Que você possa colocar em prática na sua vida. Que você possa colocar em prática e não viver uma vida ansiosa. Não viver uma vida preocupada. Preocupações, sim, mas não para tirar a tua paz. Não para tirar a sua alegria daquilo que você já tem. Que é ter o teu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Eu não sei como você está aqui nessa noite. Eu não sei como está o seu coração aqui nessa noite. Eu não sei se você está preocupado. Eu não sei se você está preocupado com o dia de amanhã. Eu não sei se você está preocupado com alguém.
Eu não sei se você está preocupado com alguma doença. Eu só sei de uma coisa: se você conseguir colocar isso no altar de Deus, se você conseguir colocar isso em oração e confiança e fé no altar do Senhor, Ele pode transformar a sua vida. Comece a partir de hoje a adorar ao Senhor, não por aquilo que ainda você não tem, mas comece a adorar ao Senhor com gratidão no coração, com exaltação ao Senhor, dizendo: eu vou te exaltar, porque o Senhor já me deu tudo o que eu tenho. O Senhor já me deu o mais importante. O Senhor me deu a vida, o Senhor me deu a salvação, o Senhor escreveu o meu nome no livro da vida, aleluia. Se você não ter nada para se apegar, se apegue nisso, dizendo: Senhor, eu quero viver feliz aqui neste lugar, em nome de Jesus. Você pode orar ao Senhor neste momento, dizendo: Senhor, eu quero pensar no que é bom, eu quero pensar naquilo que é justo, eu quero pensar naquilo que te agrada, eu quero pensar naquilo que te louva, eu quero pensar naquilo que agrada o teu coração, eu quero pensar naquilo que ocupa a minha mente com louvor ao Senhor. Deus, quando nós estivermos preocupados, diga isso a Ele. Quando a minha mente estiver abalada, quando o meu coração estiver aflito, Deus, que eu venha pensar na paz que transcende o meu entendimento, na paz que não está naquilo que eu vou receber, naquilo que eu vou ganhar ou na resposta da pessoa, mas que a paz esteja no Senhor. Aleluia. Eu não sei como está a sua mente, o seu coração, mas hoje eu te convido, você descansar no Senhor, você descansar a sua vida no Senhor. Descansa nele. Talvez as tuas preocupações não mudarão 1 centímetro da tua vida, mas descansar no Senhor e confiar no teu poder, isso mudará a tua história. Aleluia. Isso mudará a sua vida. Oh Deus, nós te adoramos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Pai, que nós tenhamos um coração, Pai, disponível a viver aquilo que o Senhor tem. Pai, em nome de Jesus, manifesta com o teu poder e graça, manifesta, Senhor, com a tua verdade sobre nós. Pai, que nos momentos de angústia, de tribulação, que nos momentos de ansiedade, nos momentos que as preocupações baterem a porta, Pai, que nós venhamos olhar para o Senhor, que nós venhamos colocar a nossa fé e esperança no Senhor, Pai. Deus, que o nosso coração não venha se tornar um coração aflito, que o nosso coração não venha se tornar um coração preocupado, que vai para longe do Senhor, mas que nós venhamos, ó Deus, colocar a nossa esperança viva no Deus da nossa salvação. Deus, toma a nossa mente, como a tua palavra diz aqui, através do apóstolo Paulo. Deus, se nós orarmos, confiarmos e colocarmos no Senhor a nossa vida, o Senhor guardaria o nosso coração e também a nossa mente, trazendo a paz do Senhor. Pai, eu profetizo sobre a vida dos teus filhos toda sorte de bênção, Pai. Deus, aqui, ó Deus, tem homens e mulheres, ó Deus, que decidirão viver uma vida de louvor e gratidão ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nos momentos de aflições, nos momentos, ó Pai, de dores internas, preocupações, que a paz do Senhor possa chegar. Espírito Santo, nos corrija, nos realinhe com a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Que a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus, que o amor do Pai seja derramado sobre a tua vida, sobre a tua casa. E quem crê, diga amém. O louvor adora ao Senhor. Vá em paz e que o Senhor te abençoe. Uma excelente semana em nome de Jesus.